Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que recebemos todos vocês, a casa de vocês. Então vamos à nossa prece de abertura, sentando confortavelmente, descruzando braços e pernas, para que a energia flua livremente, esquecendo os nossos problemas do lado de fora. Vamos imaginando em nossa mente uma paisagem da natureza que mais nos agrade. Vamos nos imaginando nessa natureza, onde vamos elevando os nossos pensamentos e cumprimentando o nosso mentor pessoal, nosso anjo guardião, que nos acolhe e nos protege no dia a dia. Com ele vamos cumprimentando todas as equipes espirituais aqui presentes, chegando até Maria de Nazaré. Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos, que com seu manto azul nos acolhe e nos protege de tudo e de todos. E com Maria, vamos até seu Filho, o Mestre Jesus. Onde, Mestre, aqui na Terra, procuramos seguir e divulgar os seus ensinamentos. E com Jesus, vamos dizendo a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. E com Jesus, vamos até Deus Pai, o Criador. Onde, Pai, aqui estamos, mais uma vez, reunidos em Teu nome. E desde já agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos mais próximos da esfera espiritual, pedimos licença para iniciarmos os trabalhos desta noite, dando graças a Deus. Vou passar a palavra para a Neuza, vai fazer a preleção da noite. Boa noite. Neuza, seja bem-vinda. Acho que tem alguém querendo entrar. Boa noite a todos. Eu tenho sempre a grande felicidade de ter amigos que me chamam para falar e têm a paciência de me escutar, né? Assim, é muito importante, porque eu sou professora. E sendo professora, a gente acaba sempre tendo que preparar a nossa aula, né? E quando a gente prepara, a gente aprende um pouco mais. Então é isso, eu vou falar para vocês hoje, mas é principalmente para mim, tá? É isso. E aí, o que eu escolhi hoje? Eu escolhi falar, eu vim uma outra vez, falei da ternura, bondade, né? Esses sentimentos. E hoje eu vou falar da mente, a mente como espelho da alma. Esse é o primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, psicografado pelo Chico. É um livro muito bom, muito interessante. Toda vez que eu leio, eu sempre descubro algo mais, algo muito, muito rico em informações. E aí, o que eu trouxe é assim, vamos primeiro diferenciar o que é mente e cérebro. O cérebro é o aspecto físico, que está dentro da caixa craniana. E a mente? O que é a mente? É incorpóreo, é pensamento, é do espírito. Me veio uma ideia à mente. A gente consegue pegar o que é concreto? Não, né? Então, isso, mente e cérebro, tá bom? E para começar, eu sempre começo uma historinha. Eu gosto de historinha. E é a história do espelho, a lição do espelho.
Armindo, um jovem garoto, sempre irritadiço, muito mal-humorado, muito descontente com tudo. Então ele se descontentava com a fila do ônibus que ia para a escola, porque era muito grande. Ele não gostava muitas vezes do almoço. Se atrasasse, então pior ainda. Ele era mal-humorado, nada parecido com os nossos adolescentes em casa, tá? Vamos lá, é isso. Muito bem. Então esse adolescente, a mãe vendo ele crescer daquela maneira, ele falou assim: você já se olhou no espelho quando você está zangado? Ele, oi? Olhar no espelho? Para quê? Falei assim, pois é, se olha no espelho. E um dia que ele acordou mal-humorado, ainda bem que ele se apercebeu mal-humorado. Ele lembrou da mãe e olhou no espelho. Não que ele não se olhasse, ele olhava assim, né? Ele se olhou no espelho e falou: nossa, que cara feia. Olhar para o sorriso para baixo, um olho meio avermelhado, uma careta. Ele falou: nossa. Mas foi tomar café com a mãe. E nisso ele contou o que ele fez. A mãe falou assim: você está vendo como o pensamento reflete no nosso corpo? O espelho refletiu a sua emoção, o seu sentimento, aquilo que vinha de você. E ela falou: então, agora vem aqui comigo. E levou ele perto do espelho e falou assim para ele: pense agora numa coisa que você goste. Algo que você queira muito, alguma coisa que te deixa feliz. Ele lembrou do cachorrinho que ele tinha visto que o pai havia lhe prometido. No mesmo instante, abriu um sorriso. E a mãe puxou ele para frente do espelho e falou: agora olhe. Ele falou: nossa, ele se viu alegre, se viu sereno, se viu com os olhinhos brilhantes. E daí para frente, o que o Armindo fez? Começou a se controlar. Controlar o mau humor, a impaciência, a irritação. Foi fácil? Não, de maneira alguma. De maneira alguma foi fácil essa transformação. Mas foi possível. Ele começou a se policiar. Ele começou a se monitorar. E aí, de repente, do irritado, mal-humorado, briguento, ele se tornou uma criança afável, bem-humorada e até recomendando a lição do espelho para outros amiguinhos. Olha, quando ele via alguém impaciente, primeiro para ele, mas para impaciente com os outros, ele fala: olha a lição do espelho. Então, pensando assim, a gente vai pensar aqui um instantinho. Como é que a nossa mente age? O que a gente pensa? Já imaginaram? A pergunta é, pera lá, deixa eu perguntar direitinho aqui, que eu gosto de fazer assim. Como a nossa mente vê o mundo? Como é que a gente vê o mundo? Como é que a gente observa o mundo? Se eu vejo um copo, colocar um copo aqui, vamos pensar que a água está por aqui. Eu vou achar que o copo está quase cheio ou o copo está quase vazio? O que a gente pensa? Quase cheio ou quase vazio? Depende do que nós estamos. O copo é o mesmo. Uns pensam que está quase cheio e o outro pensa que está quase vazio. Tudo bem? Eu vou lembrar do Ariano Suassuna. Ele fala assim, para não fugir: o otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Quando ele vê o copo, ele fala: nossa, eu ainda tenho água. Não está cheio, mas eu ainda tenho água. O pessimista fala: ih, meu Deus, a água está acabando. Né? Então é isso que nós vemos. O mundo, como nós olhamos o mundo. Ah, Neuza, mas aí é um pouco, né? Bom, mas é isso. Se você quer ter uma vida melhor, que façamos o quê? O melhor de nós. Por quê? Assim, isso.
A mente vai ser, na verdade, a situação que vai nos mostrar o que teremos em vida. Só vou mudar a minha vida mudando o padrão mental. Eu tenho que mudar? A gente conhece um espírita pelo esforço que ele faz nas mudanças que ele promove, nele mesmo, não no outro. A gente tem uma mania de falar assim, aquela palestra vai servir bem para o meu filho, vai servir bem para o meu marido, para a minha esposa, para a minha mãe. Não, a palestra serve primeiro para quem? Para nós. Então, que possamos ser a mudança que a gente quer no outro. Que possamos fazer as nossas mudanças. Que possamos promover isso. Precisamos desenvolver o quê? O amor. O amor. Ser bom, fazer bem, para ser o quê? Feliz. Porque como é que a gente é feliz? Bem materiais? Ser belo? Ou ter poder? Isso a ciência já comprovou que não traz felicidade, muito mais angústia. Se perder, perdeu. Quando é que a gente consegue ser feliz de verdade, cientificamente comprovado? Quando a gente adquire conhecimento e quando a gente consegue superar a nós mesmos. Aprender algo novo, entender algo novo, dar um passo à frente através dos nossos esforços, nos deixa mais felizes. Mas quer ver coisa mais importante para nos fazermos felizes realmente? É a nossa superação. É a gente saber controlar aquela ira que está aqui dentro, devagarzinho, que nem o Armindo. Devagarzinho, 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 até que você muda um tantinho assim. Que não é muito, né? De dar saltos. A gente vai conseguindo nos controlar, a nos superar. E lá na frente, quando você olhar do passado e falar, nossa, eu passei por isso, dá uma felicidade interna, porque você conseguiu se superar. Você conseguiu provocar mudanças, mudanças boas, mudanças que valem na vida. Não é? Pois bem, aí, por quê? Então vamos, eu vou conseguir fazer mudanças, eu vou conseguir realmente promover as mudanças que eu quero em mim, me policiando, me questionando, principalmente no silêncio da gente com a gente mesmo, que a gente consegue observar o que nós fizemos de bom ou de ruim. De bom, a gente faz mais, aquilo que a gente errou, não se culpar, mas consertar. Porque o primeiro passo para isso também é o auto-amor, né? O auto-amor, o auto-perdão. Poxa, eu errei, mas eu tenho tempo de consertar. É possível consertar. É possível reparar. Não é? Se a gente souber, se a gente se descobrir. Que nem o Armandinho que eu falei, ele se viu mal-humorado. Feliz daquele que consegue perceber que é mal-humorado, que é bravo, que é irritadiço. Que não é que perdeu a paciência, não tem, né? Então é importante a gente se reconhecer. E quando é que a gente se reconhece? Quando a gente consegue se analisar e não fugir disso. Realmente passar o dia limpo e perceber o que é que eu fiz de bom, principalmente para mim e para aqueles que estão ao meu entorno. Pois bem, e aí a gente vai pensar o seguinte: há pessoas que conseguem fazer mudanças de melhoria para si, mas tem outras que ficam remoendo coisas do passado. Quem conhece, né? Quem conhece aquele que fica né, remoendo, porque hoje em dia os humoristas falam o pai que foi comprar cigarro e não voltou, né? Que foi e não voltou. A traição da esposa, a traição do marido, ou mesmo a traição do sócio. E fica rememorando isso todos os dias. O ódio cresce, revive novamente. Jorge Elahart, ele fala o seguinte numa palestra dele: pessoas que mantêm o ódio ou mantêm o ranço no dia, primeiro, ele adoece. Mas antes dele adoecer, ele
fica onde? Amargo. Ninguém fica perto deles, a não ser os obsessores, né? Então, olha, adoece, fica amargo, fica só remoendo as coisas amargos e fica, né, naquele encargo, né? Fala sobre isso o tempo todo. Esquecemos de viver o hoje, porque vive no passado, rememorando aquilo que o pai fez, aquilo que a esposa fez, aquilo que o sócio fez. Vive rememorando dia após dia as mesmas ações. E além disso, ganhamos, como eu disse, se a gente fica rememorando o dia inteiro ou vira e mexe a mesma história, a gente ganha obsessor, não é? A gente ganha obsessor. É isso do nosso lado. Os amigos vão embora, ai meu Deus, vem ele falar da mesma coisa de novo. Vai começar a ladainha, levanta e vai embora, não é? Então a gente ganha obsessor, esses ficam. Além disso, ele fala o seguinte, que me pegou, a gente reencarna com o inimigo que a gente não perdoou. Legal, tudo bem, tem que arredar, tem que perdoar um dia. O pior, que é mais grave ainda, a gente reencarna com aquele que a gente perdoou, com nenhum traço afetivo mais e só com a família dele. Aí, meu Deus, aí é tragédia, né? Você encarna com aquele que você não perdoou e a família dele. Os seus laços ficam para trás. Por quê? Porque nós estamos hoje construindo o nosso futuro. Legal, muito bem. Nós somos hoje o reflexo que nós já fomos no passado, melhorados. É ou não é? Hoje nós estamos aqui numa condição melhor do que outras vidas passadas. Eu costumo dizer que eu acho que eu estou na minha melhor encarnação. Estou fazendo algumas coisinhas que eu não fazia no passado. Não que eu sou boa, não, nada disso. Eu estou tentando fazer algumas coisas melhores do que eu fiz no passado. E, consequentemente, o que vai acontecer? Talvez o meu amanhã será melhor que hoje. Olha, as minhas próximas podem ser melhores que hoje. Ou, pelo menos, igual. E não vamos retroceder, não é? Então, que possamos estarmos atentos, alertos, para fazer o quê? As nossas mudanças, através daquilo que a gente pensa, porque a vida é espelho da alma. Se eu vejo o copo meio cheio, que bom, né? Quase cheio, que bom. Se eu vejo ele quase vazio, que eu comece a treinar, ver as coisas por outro viés. Porque os problemas existem. Primeiro, para quê? Isso é Evangelho, está lá no Evangelho, capítulo 5. Para que servem os problemas? Para que possamos acionar a inteligência para melhorar. Através do quê? Da nossa inteligência, encontrar caminhos. Temos paciência para esse tempo acontecer. E resignação quando não é possível mudar ou nos transformarmos, que leva tempo também. Então, para isso servem os problemas. Eles não são em vãos. Não é castigo de Deus, muito pelo contrário. É o remédio necessário que nós temos que enfrentar. E como enfrentar isso é que é o X da questão. Tá? Muito bem. Além disso, quais os sentimentos que precisamos refletir? Que existe o quê? O bem. Que existe tudo, que existe o bom. Mas as notícias nem sempre são agradáveis, não é? A gente liga a televisão, a gente liga o noticiário, a gente pega um jornal, ou a gente pega o celular, vê hoje várias notícias, e que aquilo que estava equilibrado, legal, de repente desequilibra. É ou não é? Porque o mundo está aí. A gente acende a luz, pumba, vem a imagem, vem a informação, que às vezes não é muito bom, ou não é nada bom. O que fazer com esse sentimento? Nós temos, e a gente não está aqui para aprender a entender os propósitos, né? A gente não nasceu com isso para entender os propósitos, mas sempre existe um propósito para tudo que nos acontece. Que possamos entender os propósitos da vida, os propósitos de Deus na vida nossa, da nossa comunidade, do nosso país, do planeta. Porque nada acontece sem a permissão do quê? De Deus. É ou não é?
que tenhamos fé, que tenhamos a certeza de que quem navega essa grande nave terra é Jesus, é só Ele. E Ele já era Jesus há 2000 anos atrás. É ou não é? Pois é, nós somos governados por Ele, pela espiritualidade amiga, que também trabalha em nome do Pai. E se essa nave é governada por Ele, tudo que aqui acontece é o necessário. Que possamos entender os propósitos de Deus em nossas vidas, na vida da nossa comunidade. Fazer o melhor que nós podemos, porque amar a Deus sobre todas as coisas é o nosso próximo como a nós mesmos, não é assim? Então, tudo aquilo que está ao nosso alcance, fazer, arregaçar as mangas e ir à luta, ajudar, porque não adianta falar, Deus quis assim e pronto, cruzar os braços. Não, não é isso. Nós precisamos sim de trabalho, nós precisamos sim de progresso e de fazer o melhor que nós podemos fazer para nós e para o nosso semelhante. Pois bem, além disso, como é que a gente faz? Eu não falei da reforma íntima? Que não é assim, de um momento para o outro a gente se transforma. Não, nós precisamos da nossa reforma íntima, daquilo que nós éramos e ir modificando. Dá para modificar tudo de uma vez? Não. Não. Tanto é que a gente encarna com alguns problemas, porque se fosse colocar tudo numa reencarnação, numa reencarnação só, nós não daríamos conta. Então, é de dose homeopática. Então, nós vamos evoluir também firmes, sempre em ascensão. Como é que a gente faz isso? Pois bem, os psicólogos falam que a reforma íntima começa assim: fazer o bem achando que está certo. Eu não vou para casa sem dar o troco. Ah, não, eu vou falar, eu vou responder. A gente faz errado achando que está certo. Depois de um certo tempo, depois que a gente aprende algumas coisinhas, leva umas lambadinhas da vida, não é? A gente começa a fazer o quê? Fazer o errado, sabendo que está errado. A gente faz o errado sabendo que está errado. Opa, já descobri, já não dá para fazer assim, mas eu faço. Não estou conseguindo controlar, mas eu vou controlar. Mas a gente está conseguindo reconhecer que está errado. Depois, mais um pouquinho, a gente começa a fazer o certo com uma vontade de fazer o errado. Eu vou falar, eu vou me segurar. Eu vou colocar aquele copinho de água, colocar aquele bolinho de água e segurar na boca para não responder. Né? Que nem lá no nosso lar fizeram com o André Luiz. Vou me segurar. Né? A gente faz o certo sem fazer errado. Até que chega um dia que a gente faz o certo querendo fazer o certo. É assim, não é de um passe de mágica a gente se transforma. Não, porque não é real. A gente tem que sofrer, a gente tem que lapidar, a gente tem que burilar para conseguir dar um salto, um saltinho significativo na nossa reencarnação. Tá? Pois bem, mas aí a gente sabe que nós somos espíritas, e que, além da nossa vontade, além da nossa disposição, há também, dependendo dos nossos pensamentos, dependendo da forma como nós agimos, orai e vigiai é uma receita importante, não é? Orai e vigiai, né? Vigiai e orai, vigiai e orai, né? É muito importante. Mas, vamos lá. Nós sabemos, nós somos espíritos, nós sabemos que além do mundo físico, nós temos o mundo espiritual, não tem? E aí na questão 459, Kardec pergunta assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, mais agora, vigiai os nossos pensamentos para não termos amigos, né? Que nós convidamos pelas nossas ações, nossos pensamentos, mas nós possamos agora tentar vigiar, orar e controlar e mudar a sintonia para que não sejamos o quê? Prisioneiros dos espíritos, tá? Ainda que não conhecem a verdade.
Queridos irmãos, sentindo-nos envolvidos por todas essas bênçãos que aqui foram derramadas esta noite e agradecidos ao nosso Pai de infinita misericórdia e bondade por mais essa oportunidade de vida, pelos ensinamentos que nos foram trazidos através da espiritualidade amiga que sempre se faz presente em todos os nossos encontros e que nos foram deixados por nosso amado Mestre Jesus. Que possamos levar esses ensinamentos para a nossa vida, nos transformando em seres melhores, seguindo fortalecidos na fé e na esperança, tendo a certeza que Jesus está sempre conosco. Que durante esta semana possamos nos manter equilibrados, envolvidos na paz e no amor de Jesus, e que possamos estar reunidos sobre as bênçãos de Deus na próxima terça-feira. Que assim seja, graças a Deus.